Bom, pessoal, bem-vindo ao canal Cláudio Santos e no vídeo de hoje nós vamos fazer um tutorial aqui bem sucinto, né, de como que a gente utiliza timers no Tinkercad. Aqui nesse caso eu vou estar utilizando um timer, o timer 1 dele, né, eu vou mostrar um código aqui. Eu não sou especialista nessa área não, mas esse aqui é para os meus alunos, então acaba que eu vou deixar aqui sumarizado o que eu aprendi, né, sobre isso, né? Então aqui no Tinkercad, toda vez que você dá início aqui, ele joga um nome randômico aqui, você pode vir aqui e mudar. Aqui ele tem, a gente vai colocar um Arduino aqui, né? A gente vai trabalhar com timers do Arduino. E aqui eu botei um Arduino com um protoboard já, né? Ligado aqui nos barramentos de potência dele aqui, né? De tensão, né? Aqui então tá 0,5 volts e eu vou agora colocar aqui um LEDzinho, alguma coisa, para a gente brincar com esse circuito, né? Então aqui, peraí, básico, vamos ver aqui, vamos colocar um LED aqui e é claro que se eu colocar desse jeito ele vai só rodar e acender, né? Ó, ele vai só rodar na polarização certa, só para ver se estava na polaridade certa, eu sempre esqueço. Aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar esse LED numa entrada aqui, vou colocar de forma mais bonitinha aqui, vou colocar nessa entrada 7. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar esse LED, aqui, utilizando um código aqui, né? Se eu vier aqui colocar o código do jeito que está aqui em blocos, eu vou ter muita dificuldade de fazer o meu circuito funcionar. Então aqui, por exemplo, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, digamos, vou colocar desse jeito aqui, né? Vamos rodar. Deixa eu ver se está rodando. Tá piscando, ó. Aqui eu estou fazendo um exemplo de ligar e piscar né, a gente piscar e não piscar LED, né? Não piscar não, é piscar e LED, né? Ligar e desligar o LED. Estou fazendo isso acionando essa entrada aqui, né? Acionando aqui a entrada analógica, a entrada digital dele. Aqui do jeito que tá, talvez não esteja o ideal, né? Não sei como é que esse cara é, se ele é pull up, pull down. Vou fazer aqui de uma forma que eu acho que faz mais sentido, talvez. Aqui eu tô acionando ele com a porta do... Agora sim, né? Agora eu tô acionando... Não tá não. Aqui tem que trocar. Ai, meu Deus. Aqui. Agora sim. Agora eu tô acionando com a energia da própria porta. Na verdade, antes estava com energia, só que ela estava puxando por terra, né? Então aqui ela já está acionando. Quando ele ficar ligado, né? Quando ele ligar, ele vai acionar ela. Quando ele desligar, ele vai apagar o LED. Beleza. Esse código aqui, ele é muito simples. Ele é um código que tem aqui primeiro, né? Ele só estabelece a entrada 7 como uma entrada digital e aqui ele coloca ela em alto e baixo e o que ele faz? Ele manda esperar 1000 milissegundos, né? Aqui ele está esperando 1000 milissegundos para abrir, 1000 milissegundos para fechar. Isso aqui é o código, é um tipo de código que eles chamam de código bloqueante, né? Código que bloqueia tudo que ele faz e manda esperar. Então, quer dizer, ao invés de a gente usar um contador, né, um timer, ele está mandando esperar, fala assim, olha, espera esse tempo aqui e depois faz alguma coisa. Podia estar fazendo outra coisa em vez de esperar. E isso aqui é um código que bloqueia o seu microcontrolador de estar fazendo outra coisa. E não deve ser utilizado. Não é muito bom ser utilizado, a não ser em algumas aplicações bem específicas, né? E também não dá para a gente fazer isso aqui, ó, simplesmente apagar ele, porque se a gente fizer, na hora que a gente rodar, ele não vai piscar numa frequência que a gente quer, ele vai piscar freneticamente, né? Ele vai ficar aqui ligado o tempo todo, ele vai piscar freneticamente, não vai ter como a gente controlar isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai apagar isso tudo aqui e vamos utilizar timers, né? Primeiramente, né? Se a gente pode vir aqui, colocar primeiro, né? A gente utiliza um outro tipo de código. Não sei muito qual é a diferença deles, acho que não tem tanta diferença assim. Acho que não, acho que dá pra utilizar aquele outro lá mesmo. Vamos deixar do jeito que tá. Não, a gente não vai utilizar o loop, né? Int main void
E aqui a gente vai colocar algumas coisas do nosso timer, né? Então primeiro a gente vai configurar ele, né? Vamos vir aqui, vamos configurar ele. Para configurar o nosso timer, a gente vai estar utilizando registradores. Para configurar o nosso timer, a gente vai estar utilizando registradores. Eu vou abrir um documento aqui que vai utilizar, que a gente vai ajudar a gente a ver isso. Esse aqui é um print, na verdade, um outro vídeo que eu assisti. Eu vou colocar ele na descrição aí para ficar mais fácil. Mas é basicamente o seguinte: o nosso registrador do timer 1, ele tem dois registradores aqui que vão ser usados para configurar ele. Esse primeiro registrador, ele seta o... Isso aqui são utilizados para PWM, a gente vai utilizar numa aula posterior. Esse primeiro aqui costuma ficar todo zero, não tem nem necessidade de você colocar ele. Você pode só colocar ele igual a zero ou não colocar ele, que ele já vai ficar igual a zero. Esse segundo aqui, a gente vai utilizar esse bit aqui levantado e esses outros aqui são para pré-escala, né, pré-scalers, né? O que significa? Esse bit aqui ele vai permitir, deixa eu só ver aqui. Aqui não está mostrando não. Aqui não está mostrando não, mas ele vai permitir que a gente resete o nosso, que a gente faz o clear, né, do nosso timer antes do tempo. É mais ou menos, eu vou explicar durante o código. Esses outros aqui, eles servem para você tornar o timer contando ou mais rápido ou mais lento. Então aqui ele costuma, aqui por exemplo, se você utilizar ele nesse aqui, ó, 001, ele vai ficar o mais rápido possível, né? Se você utilizar, não pode estar 000, tem que ser 001 ou 010, aí ele já fica um pouco mais lento, 8 vezes mais lento. 011 ele fica 8 vezes 8 vezes mais lento, e por aí vai, até ficar bem mais lento. Então ele, quanto maior o número aqui que você utiliza, mais lento o seu timer fica, né? Vou dar um zoom aqui que aí vai ficar mais claro. Esse aqui é um pré-scaler, então basicamente a gente vai utilizar dois registradores para configurar o nosso timer, é o TCC R1A e o TCC R1B, e aqui a gente vai estar configurando ele, ó, TCC R1A, que nem precisaria estar aqui na verdade não, vou deixar ele aqui como B0000000, pode ser duas linguagens, tá? Ou essa, ou também, se você quiser colocar 0B000, também funciona. E aqui TCC R1B, esse aqui que a gente vai utilizar algumas funções dele, né? A gente vai mudar alguns registradores. Então aqui a gente vai deixar o WGM2 lá, depois eu volto para ver o que ele é. E esse aqui vai ser o pré-scaler, né? A gente vai deixar um, mas depois a gente vai variar ele para a gente observar o que acontece. Bom, que mais, né? Vou dar uma colada aqui no código que eu estou trabalhando, né? Aqui também a gente faz o seguinte, né? A gente coloca aqui uma outra variável que ela chama OCR1A, que é uma variável que você seta quando que esse cara vai fazer o clear como é que chama? Do contador dele. Esse contador, o timer 1, o que a gente vai estar trabalhando, vou até colocar aqui o timer 1, né? Esse aqui vai ser um contador de 16 bits, então esse número dele, o número máximo que ele pode contar, chega até aproximadamente, deixa eu ver aqui, só calcular porque eu esqueço, 65, ele chegaria aqui a 65,365, não, 65,535, 65,535, ele chegaria até no máximo esse número. E a gente pode fazer ele contar menos e obter um resultado aproximadamente igual esse aqui que eu vou mostrar. Bom, aqui eu fiz uma explicação bem básica, né, do que seria um timer, né? Então eu vou rodar aqui eu tenho um circuito aqui, que nada mais, é só ilustrativo mesmo, aqui eu estou mostrando como que funciona um timer. Então aqui eu teria um clock, por exemplo, né? O clock seria um oscilador, né? Que a gente teria
em cima do timer, ele vai ser uma ondinha quadrada mesmo, né? Assim, imaginando que a gente tem uma... Não pegando assim, o certo seria o oscilador a cristal, né? Mostrar o funcionamento dele aqui. Porém, aqui o que a gente vai ter basicamente? A gente vai ter o contador. A gente vai ter um contador. O que é um contador, né? É um sinal, aqui no caso eu estou exemplificando um timer de 8 bits. Então ele chegaria a, no máximo, a um número de 255. Então ele vai de 0 a 255, contando de 0 a 255. E o que acontece? Toda vez que ele termina a contagem, que ele faz um clear, você tem a oportunidade de fazer uma interrupção. Uma interrupção, ela aconteceria aqui, ó. Então aqui eu estou exemplificando a contagem, né, do timer e uma interrupção. Então digamos que ele contou até 255 e o que acontece se ele tem 8 bits, na hora que ele contar mais um, ele vai zerar. Aí ao zerar ele gera uma interrupção. E o que seria uma interrupção? Ele manda, é uma parte do seu código, né? E aqui a gente vai exemplificar ela como ele estaria assim, ó, né? A interrupção estaria aqui, ó, ISR alguma coisa, né? Essa interrupção ela é uma parte do seu código que vai rodar toda vez que o seu timer fazer o clear dele. Eu não sou, de longe, eu não sou especialista nisso não. Minha especialidade não é microcontroladores nem microprocessadores, mas eu estou explicando o que eu sei. Então, se alguém tiver alguma sugestão aí, falar, pode deixar nos comentários, sem problema nenhum. Mas a questão é a seguinte, aqui eu tenho um contador, ele vai até 255, né? Ele vai até o final da escala de 8 bits, e ao resetar, ele gera uma interrupção. Depois ele reseta de novo e gera outra interrupção. Para que eu posso usar isso? Bom, essa simulação aqui ela tem um passo de tempo bem curto. Aqui a gente colocou, aqui eu coloquei, digamos, 200 micro, né? E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o meu sinal, estou contando aqui, eu estou variando quando que ele vai fazer o reset. Então aqui nesse caso eu coloquei aqui uma variável que chama OCR-NX e que ela significa o seguinte, ó. Ele reseta quando ele chega no final da escala de 8 bits. E se eu deixar ele resetar antes, né? E se eu fizer com que ele resete antes, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a frequência dessa rampa dente de serra. Então ele vai aumentar, ele vai diminuir o tempo em que as interrupções ocorrem. Por que tem que ocorrer uma interrupção? Porque eu posso querer, o meu controle, né? Ele pode ser necessário que eu rode um código aqui, digamos, que eu pegue aqui, leia uma entrada analógica, digamos, eu pego aqui, façam aqui um analog read aqui, analog, não lembro se era assim, mas acho que é assim, do A0, e depois passo ele para algum valor aqui. Quer dizer, eu pode ser necessário, né, que eu faça um código, eu escreva todo um código aqui, ó, nessa parte aqui, né, eu escreva todo um código aqui e que ele rode a cada tempo que eu precisar que ele rode. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com timer. Ah, mas você pode fazer o seu código rodar com delay? Você pode vir aqui e colocar, por exemplo, vir aqui depois aqui não no int main, né, naquele void loop lá que estava lá, e fazer o seguinte. O que é o void loop? Ele é como se fosse aqui no final desse int main aqui, você ter um while true aqui, um while 1, né? Então ele é como se você tivesse isso. Ah, você pode fazer isso e escrever seu código aqui dentro? Pode, só que aqui ele não vai estar temporizado, ele não vai estar com um passo de tempo fixo. Aí você pode fazer, por exemplo, com que você pode vir aqui e colocar um delay aqui para ele ter um passo de tempo e obedecer isso aqui, né? Quer dizer, operar a cada tanto tempo? Pode, mas você vai estar bloqueando seu código. O que é bloquear? Você vai ter que ficar variando esse atraso qualquer linha de código que você adicionar. Então, o ideal é você fazer o seguinte, é você trabalhar com a interrupção. Então, coloca o seu código todo aqui dentro. O código vai ter que operar de tempos em tempos, né? Então, por exemplo, um código de controle, ele estaria aqui, né? Ele estaria nesse espaço aqui. Aqui é só para fazer resetar o seu circuito mesmo. E então a gente vai fazer, a ideia do timer é essa, né? A gente fazer o código rodar nesse tempo
ele vai ter todo esse tempo, tem que ser um código que seja curto bastante para caber dentro dessa parte aqui desse tempo aqui de... Como assim caber? É mais ou menos o seguinte, o seu microcontrolador, ele demora, digamos, ele demora, supomos que ele demora um clock lá, um clock um tick lá do clock lá para fazer uma operação, né? Quantas operações que ele vai dar conta de fazer aqui? É um número limitado. Então, o número de operações que você vai conseguir fazer é um número limitado. Então, você tem que entender o seu código e saber quando que ele começa e quando que ele termina. Porque o seu código, por exemplo, pode vir aqui, começar nesse ponto aqui, vir aqui até aqui mais ou menos a metade e terminar aqui. Agora, ele não pode terminar depois dessa interrupção. Se ele terminar depois da interrupção, e isso eu não vou saber te responder, ou ele não deixa o circuito interromper, ou o circuito interrompe e ele não termina e não entrega a resposta que ele tem que entregar. E, é claro, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma variação aqui, eu mudei o clear dele aqui, ele agora está fazendo clear aqui em 127. O que ele faz? O que acontece então? Se eu estava com esse cara aqui resetando quando ele chegava em 255, ao diminuir o tempo em que ele reseta, eu vario a frequência do meu timer. Então ele começa a operar menos, com maior frequência. Isso pode ser necessário se você precisar operar com maior frequência. Então aqui te deixa menos tempo para você atuar em cima do seu microcontrolador. Nesse caso aqui, ó, especificamente, não vou saber, deixa eu ver aqui, ó, ele tem mais ou menos aqui uns 16 microsegundos para atuar, tá vendo? Esse timer aqui, esse aqui eu estou simulando, né? Então aqui ele teria 8 aproximadamente. E aí, vamos fechar isso aqui agora que a gente não vai precisar mais, né, de usar o PSIM. E aqui a gente vai fazer isso. Esse cara, então, representa aquele número que eu falei, que em vez de 255, esse timer é um timer de 16 bits, então ele vai chegar até esse valor aqui alto aqui de 65.575. Aqui, então, a gente pode colocar desde 0 até esse valor aqui, que ele vai resetar nesse valor. Aqui agora no código, né? Deixa eu só lembrar aqui de novo. Aqui também a gente tem que colocar uma outra linha que vai permitir que a gente habilite as interrupções, que é essa TIM, essa, se eu não me engano, TIM SK1, só ver se é esse valor mesmo, TIM SK1, ela vai ser igual a 0B 0110, né? Nesse timer aqui eu tenho duas interrupções, uma que é essa aqui, ó, timer comp AVECT, né? Tá lá no datasheet, né, tá lá no próprio datasheet do Arduino, tem, né, o registrador o registro para ela aqui, né, o nome da variável, né, o nome da interrupção, e aqui a gente colocaria o nosso timer. O que vai acontecer aqui agora? Aqui eu vou colocar um while true, vou deixar aqui do jeito que tá. Ele vai ficar rodando. E deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa. E tem que ter esse código aqui no final para habilitar as interrupções. Ele habilita todas as interrupções. Essa aqui habilita só os comparadores, né? Então tem que ter um código aqui no final, que é o que habilita as interrupções. Eu estou fazendo esse videozinho aqui, ele vai ser bem curtinho para que não tenha, assim, vocês não fiquem muito tempo gastando muito tempo em como que você vai fazer para fazer o timer operar. Mas basicamente é isso aqui mesmo. E agora eu vou colocar aqui parâmetros de uma saída digital, né? Que no caso a gente está utilizando uma saída digital que é essa 7. Então, para parametrizar ela, né, eu vou colocar aqui um outro registrador que chama DDRD, e esse registrador ele tem o papel de, se ele, por exemplo, como ele é desse barramento aqui de saídas de GPIOs D, esse barramento aqui D, né, ele é o registrador desse cara aqui. Ele vai dizer a gente vai dizer qual que aqui é saída e qual que é entrada. Né, qual que é saída e qual que é entrada. Se fosse, por exemplo, o do barramento B, né, de outro barramento aqui, seria esse aqui, ó, que a gente também definiria, a gente utilizaria no código esse DDRB, na verdade seria B, né, e a gente estabeleceria se seria a saída ou entrada. Então aqui a gente vai estabelecer se esse cara é saída ou entrada. Se você quer dizer se ele é saída ou entrada,
Se você colocar 0 em tudo, ele é só entrada. Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, o 1, esse último aqui, ó, no caso o 7, né, o pino 7, vai ser saída. Se você quiser que também o pino 6 seja saída, você coloca 1 nesse outro aqui. E por aí vai. Então, a forma que a gente tem que fazer é essa aqui, né? Ah, mas você poderia estar utilizando aquele código lá, como é que fala? Pin mode lá, input, né? Você poderia estar, em vez de colocar esse cara aqui, colocar esse cara aqui, ó. Pin mode, acho que é pin mode input, né? Aí a gente coloca aqui set input. Poderia, só que é o seguinte, se eu fizer isso aqui, eu vou estar... A partir de agora aqui eu costumo utilizar pelo menos os registradores para saídas e entradas digitais e para para saída e entrada digital e para timer, para estabelecer, para especificar o timer também. Né? É mais fácil você trabalhar dessa forma, porque quando você acessa os registradores, você não acessa a função. Isso aqui é uma função que você está acessando. Então você vai ter que ir lá na biblioteca, ele vai ter que ir lá na biblioteca olhar o que é isso aqui, para depois saber que é esse código aqui. Esse código aqui ele demora muito pouco tempo para rodar. Esse aqui já vai demorar muito mais. Eu vou explicar também depois qual que é a diferença entre você usar registrador, né? Eu vou fazer uma aula só para isso, né? Só de falar de entradas e saídas. E vou mostrar o que vale a pena e o que não vale a pena você usar com respeito à entrada e saída, né? Na minha opinião. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui como 1, né? E vou utilizar agora, na minha interrupção, eu vou fazer um código aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, port D igual a, igual não, né? Barrado, esse barra aqui, né? OR, né? E vou colocar aqui 0B 1000 000. Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou dar uma aula só disso, né? Ele vira uma... Eu coloco essa entrada aqui, eu coloco ela em nível alto. Eu coloquei essa entrada aqui em nível alto. Então se a gente rodar aqui, vamos ver se vai rodar, se não vai dar nenhum problema. Rodou. Aqui ela está em nível alto, está acendendo o LED. Mas eu não quero que ela fique em nível alto, né? Então eu teria que fazer um código que bota ela em nível alto, depois bota ela em nível baixo. Em nível alto, quando você quer colocar uma porta digital em nível alto, você vem aqui e coloca, faz igual eu fiz aqui, ó. Deixa só um onde você quer que fique em nível alto. Se a gente tivesse com outras portas aqui de saídas, por exemplo, e quisesse que elas ficassem em nível alto, a gente poderia colocar, por exemplo, que, ó, se a gente quisesse aqui que a porta 4 ficasse em nível alto, a gente colocaria ela aqui, né? E colocaria assim também, colocaria isso aqui. Aí beleza. Só que aqui eu não quero isso. Eu quero que ela fique em nível alto e depois fique em nível baixo. Em nível baixo, se você quiser que uma porta fique em nível baixo, você tem que usar um end aqui, né, para fazer... Opa, o que eu fiz? Fiz alguma... Bom, e aqui, se eu quiser que uma porta fique em nível alto, eu uso então um end antes do igual aqui, né? E deixo só a minha porta que eu quero que ela fique em nível baixo, né? Na verdade, em nível baixo, não nível alto. Então, se eu quiser que uma porta fique em nível baixo, eu faço isso aqui. Se eu quiser que uma porta faça toggle, né? O que é toggle? Se ela tiver em nível alto, ela fica em nível baixo. Se ela tiver em nível baixo, ela fica em nível alto. É um NOT, né? A gente utiliza esse til aqui, senão não é NOT, não. Acho que não é NOT não, mas é esse aqui, ó. Esse aspas, esse acento circunflexo aqui. Então eu venho aqui, coloco 01, 00000 e esse cara aqui vai ficar fazendo toggle. Então eu não vou usar esses outros dois aqui, eu vou explicar depois eles em outra aula. A gente vai usar isso aqui. Aí o que vai acontecer? Ele vai rodar, porém você também vai ver que ele vai estar acendendo o tempo todo. Você vai falar assim, não funcionou o código, né? Não é isso. Vamos colocar um osciloscópio aqui. Osciloscópio. Não. Ele tem aqui, mas ele não... Aqui, ó. Vou colocar um osciloscópio aqui e observar o que está acontecendo. Aqui, a terra, né? Aqui, vou colocar na própria saída digital aqui, ó. Bom, beleza.
e vamos rodar. Aqui, né, ele está com uma frequência muito alta, eu vou colocar aqui em microsegundos, né? Agora está muito baixo, vou colocar aqui mili. Aqui, ó. Ele está com código que está rodando aqui, a uma frequência, né? Vamos ver aqui, ó. Ele está fazendo o toggle dessa entrada, está muito rápido, então a gente não vai ver o LED piscar. Mas aqui ele está demorando 1, 2, 3, 4 milissegundos para abrir, 4 milissegundos para fechar. Esse código aqui ele está sem nenhum, ele está com o prescaler dele no mínimo, né? Se a gente aumentar o pré-escala dele, por exemplo, colocar aqui 101, eu vou olhar naquela tabela de novo aqui, ó. Se a gente utilizar aqui, ó, 10, né? Esse 10 vai direto para o 8, ele vai ficar 8 vezes maior o tempo desse timer. Então eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ao invés de 4 milissegundos, ele vai ficar com 8 vezes 4 dá 8 vezes 4 dá 32. E aqui a gente pode colocar agora em 100 milissegundos, né, que aí ele vai ter, vou colocar aqui 10 milissegundos, aqui, ó, ficou em 32 milissegundos aproximadamente. O que eu fiz? Eu usei o pré-escala, né, o registrador de pré-escala, igual eu tinha mostrado aqui anteriormente, esse aqui, ó, para setar quando que esse cara, qual que é a velocidade que ele vai funcionar, né, qual que é a velocidade que ele vai funcionar do clock dele. Como eu estava utilizando 001, ele estava sem pré-escala, aí agora eu aumentei eu aumentei o número de, como é que fala? Eu aumentei eu diminuí o número, né, de clocks que eu não vou saber explicar isso, mas é basicamente o seguinte: ele vai rodar 8 vezes mais lento com esse cara aqui. Ele vai rodar 8 vezes mais lento para ele fazer isso aqui, né, para ele contar. Então ele deve precisar de 8 clocks a mais para contar. E aqui é a mesma coisa, que se eu quiser aumentar mais aqui, ó, vou aumentar, por exemplo, para 64, 1, fica 1. E aqui vou colocar aqui então 1. Aí vai ficar mais lento, eu vou ter que aumentar mais ainda o tempo aqui, ó. Aqui acho que nem 100 milissegundos vai dar. Deu. Aqui, ó. Ficou bem mais lento. 8 vezes 32 vai dar... Nossa, vai dar 240 mais ou menos. Tá isso aqui, ó. 100 micro... Não, 100 mili, né? 100 mili. E aqui tá um pedacinho aqui. E se eu quiser aumentar mais ainda, né? Então aqui ele já está demorando um tempinho, né, para acender. Aqui você vê ele até piscando, porque o tempo aqui da simulação é um tempo que não está muito bem colocado aqui. Não necessariamente ele roda igual ao tempo real. Aqui, se a gente quiser aumentar ele mais ainda, né, a gente coloca 101 ou 100, 101. Vamos colocar 101, que a gente vai ver que ele vai ficar bem lento. Entendeu? Vou colocar aqui 101. Agora ele deve ficar bem lento. Aqui vou aumentar o tempo aqui do... Não vai rolar isso não, porque ele vai ficar muito lento. E a gente não vai conseguir observar o resultado aqui de forma fiel. Assim, não é de forma fiel, é de forma... Vai ficar tendo que esperar tempo demais para ele rodar. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui então, né, vou rodar ele de novo. Vamos ver se aqui agora eu vou colocar, em vez de 100 segundos, vou colocar 1 segundo. Ele tem que esperar um tempo para encher o osciloscópio aqui, né, de resultado. Aqui ele tá até piscando, ó. Tá vendo? Tá piscando. Ainda tá muito lento ainda. 101 também. 10. Tá no 1. Não, vou deixar no 10, né? Esse aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai trabalhar nesse OCR aqui, ó. Vamos pegar ele e vamos colocar, por exemplo, 15 mil aqui, né? Vamos colocar mais ou menos um quarto desse período aqui que ele tava. Vamos ver se ele vai rodar direito agora. Aqui eu vou colocar 100 mili. Não é 100 mili aqui. Não tá nem acendendo direito. Vou voltar para o que é mais rápido, porque eu acho que faz mais sentido. Vamos vir aqui. Vamos colocar aqui pro 1, né? Pro 10. Eu vou mostrar o que eu quero que vocês entendam aqui. Esqueça o LED, né? Porque o LED vai piscar aqui, digamos. Para fazer ele piscar de 1 em 1 segundo, a gente vai ter que fazer alguma coisa com ele. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui ele tá rápido, caramba, né? Vou colocar aqui, deixa eu ver, 10 mili.
Aqui eu tô com um oscilador que está oscilando aproximadamente a 5 milli, né? Então ele tá com aproximadamente 5 não, né? Uns 7 milli aqui de tempo, né? E conforme eu vario esse OCR aqui, ó, eu vou variar ele aqui agora, vou colocar ele em... Aqui ele tá, antes ele estava em 65535, né? Ele estava no valor máximo, então a gente via ele 4 vezes maior, né? Aqui a gente via ele 4 vezes maior aqui, ó, aproximadamente aqui demorando 32 milissegundos, né? Isso porque eu estou utilizando aquela escala que aumenta 8 vezes. Agora, se eu quiser diminuir a frequência desse cara, eu venho aqui e diminuo esse cara aqui, por exemplo, vou colocar ele aqui em 15 mil. Ele vai... 15 mil não, né? 65 dividido por 4 vai dar mais ou menos 16 mil, né? Então, se eu quiser diminuir esse cara mais ou menos umas 4 vezes, ele estava aqui, né? Ele vai reduzir bastante, ó, reduziu bastante. Diminuiu ele umas 4 vezes. Eu consigo controlar quando que meu timer vai fazer o clear. Então, em vez do meu timer estar contando até o final da escala 16 bits, ele está contando até 16 mil, que é bem além bem abaixo, né? Bem aquém da escala 16 bits. Esse aqui eu posso variar para qualquer valor. Posso vir aqui e colocar isso aqui, por exemplo, ó, 1600, e ele ia ficar rápido pra caramba. Eu tenho que vir aqui ajustar, né? Ia ficar rápido pra caramba, não tá demorando nem 1 milissegundo para rodar. E eu posso controlar meu timer aqui, né? Posso controlar ele dessa forma aqui. Ah, qual que é a aplicação disso? Bom, igual eu falei, o seu código ele vai estar, o seu código de controle, principalmente, ele vai estar rodando aqui dentro. Ele estaria rodando aqui dentro. Você não vai ter que usar delay, você não vai ter que usar nada para ele rodar a cada período que você quiser. Então, se você quiser rodar o seu código, digamos, a um período de 1 milissegundo, aqui, né, nesse caso aqui, por exemplo, estaria rodando a menos de 1 milissegundo, que está a menos de 1 milissegundo. Se eu quiser rodar esse cara a 1 milissegundo, eu venho aqui e ajusto aqui o pré-scaler, né, dele, o pré-scaler e o OCR1A aqui dele, para que ele rode, para que a interrupção minha aconteça a cada 1 milissegundo. Claro que o seu código inteiro ele vai ter que caber aqui dentro. Então aqui, por exemplo, eu vou rodar mais um pouco aqui, só que colocar um pouco mais de tempo. Ele deve aumentar aqui agora, vamos ver. Olha lá, tá quase 1 milissegundo. Vou colocar aqui 19, aí vai, quer ver? Esse cara aqui, ó, beleza, ele tá rodando a quase 1 milissegundo. Vou colocar 20, 2000 aqui, que aí ele vai dar. Deve estar rodando aqui a quase 1 milissegundo, ó, quase 1 milissegundo. Ah, eu quero que esse cara roda a 1 milissegundo. Beleza, ele tá rodando aqui a 1 milissegundo. A cada 1 milissegundo ele gera ele faz esse código aqui, ó. Ele fez o toggle desse cara. Você não teve que usar delay, você não teve que usar nada para ficar preenchendo o espaço para esse bit levantar ou abaixar depois. E qual que é a vantagem disso? Você não usa código bloqueante. Aqui agora você pode colocar todo tipo de código. Aqui, por exemplo, você pode vir aqui e colocar uma leitura analógica. Você pode vir aqui e colocar digamos, uma conta aqui que você vai fazer, um PI aqui, você vai colocar um PI aqui dentro, alguma coisa, ele vai caber aqui dentro, provavelmente, muito provavelmente. E ele vai atuar, para quem trabalha com controle, principalmente que entende um pouco de controle digital, de controle discreto, né? Vai entender que é o seguinte, aqui, ó, esse sistema, ele tem que funcionar temporizado. Ele tem que funcionar com um passo fixo aqui de tempo. E esse aqui é a chave para isso, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu tenho mais para falar um pouco sobre timer, sobre isso. Nessa aula eu vou dar só uma introdução, né, a timers mesmo. Esse aqui é um código bem básico para usar timers. Tem muito mais se você for utilizar, tem muito mais coisa no YouTube aí para vocês verem, né? Eu aconselho que vocês pesquisem, porém, como o que eu encontrei, a maioria foi em inglês, né? Eu fiz isso aqui mais até para meus alunos que vão estar utilizando o Tinkercad. Mas quem quiser utilizar também e tiver mais alguma dúvida, fica à vontade aí para sugerir novos projetos. Não é a minha área totalmente, né? Assim, não é. Eu gosto de mexer com microcontrolador, não, mas não é a minha especialidade, né? Mas eu tenho que fazer isso aqui, acaba que eu tenho que programar, eu tenho que fazer alguma coisa em cima disso, então eu preciso de entender um pouco disso, né? Então aqui eu estou passando o que eu entendo, da forma que eu entendo, e espero que tenha sido útil para alguns de vocês. Se tiverem alguma sugestão, por favor, comentem, e nos vemos então na nossa próxima videoaula. Um abraço.